Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370 straight to Beijing via Pibos Alpha departure, 6000 feet squawk 2157. Aga Malaysia 370, good morning. 21, requesting push and start. Zero number, ground, morning, push back and start, first runway, take to right, exit via Sierra 4. Push back, start, proceed to right, exit Sierra 4, PRP 239, Mike Romeo Oscar. Copy. Dia 7 de março de 2014, o voo MH370, um Boeing 777, levanta voo de Kuala Lumpur rumo a Pequim. A bordo estão 227 passageiros e 12 tripulantes, incluindo o capitão Zahari Ahmed Shah e o copiloto Tariq Abdul Hamid. Eles embarcam em uma viagem de rotina. Enquanto sobrevoa o Mar do Sul da China a 11 mil metros de altitude, o MH370 se prepara para cruzar o espaço aéreo vietnamita. A última comunicação é um protocolo, com simples palavras: boa noite, a torre de Kuala Lumpur. Então, em instantes, o impensável. O avião desapareceu dos radares. Os transponders responsáveis por localizar a aeronave pararam de transmitir informações ou foram desligados, e o MH370 entraria para a história como um dos mais intrigantes desaparecimentos da aviação. Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Samara e, assim como você, tenho grande curiosidade por esse tipo de conteúdo. Então, para não perder nenhum vídeo do canal, vou pedir a sua ajuda, que deixe o seu like, confirme a inscrição e ative o sininho. E agora vamos para a história? Pois esse mistério até o momento já completou 10 anos. Na noite de sexta-feira, dia 7 de março de 2014, o Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur foi o palco do início de um enigma que perdura até hoje. O voo MH370 da Malaysia Airlines, com destino a Pequim, estava pronto para partir às 00h40. O Boeing 777, famoso por sua confiabilidade, estava sob os cuidados do experiente piloto Zahari Ahmad Shah e do jovem copiloto Tariq Abdul Hamid. Zahari, com 3 décadas de experiência, era um dos mestres dos céus, com um simulador de voo em casa que refletia sua paixão pela aviação. Tariq, embora novato no 777, estava pronto para o desafio, contando com a orientação de Zahari. Às 00h25, a autorização para decolar foi concedida. Com Zahari ao comando, o gigante de metal avançou para a pista 32, iniciando a sua jornada noturna. 370, 3 to right of takeoff. Nice. 3 to right, Captain Malaysia 37, thank you. Elevando-se a 11 mil metros de altitude, o MH370 era um ponto luminoso na imensidão escura, prestes a cruzar para o Vietnã. 370, contact Lampur radar 1326, good night. Alright, 1326 Malaysian 370. Após um tranquilo boa noite de Zahari, o impensável aconteceu. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. 1 minuto e 43 segundos depois, o MH370 sumiu dos radares e os transponders silenciaram e o contato foi perdido, deixando somente um rastro de mistério e perguntas sem respostas. À medida que o amanhecer se aproximava, às 6h30 da manhã, o aeroporto de Pequim estava repleto de familiares e amigos, ansiosos pela chegada do voo MH370. A espera, que deveria ser breve, transformou-se em horas de incerteza e apreensão, e foi somente após um silêncio prolongado de 4 horas que o inimaginável foi confirmado. O MH370 estava desaparecido. As buscas começaram a tomar forma ainda antes do anúncio oficial, por volta das 5h30 da manhã.
A Malaysia Airlines revelou que o contato com o avião havia sido perdido às 1h21, em algum ponto entre a Malásia e o Vietnã. A demora em comunicar o desaparecimento foi vista como um erro crítico nas primeiras horas da investigação. A busca pelo MH370 se iniciou na última região conhecida do contato, mas logo se expandiu com base em dados militares que indicavam um desvio inesperado na rota. O avião teria feito uma série de curvas, cruzando a Península Malaia e se afastando para o noroeste, além do alcance dos radares. Era difícil entender como um Boeing 777, com seus 63 metros de comprimento e 60 metros de envergadura, uma fortaleza voadora de tecnologia e comunicação, poderia simplesmente sumir sem deixar rastros. Aqui eu quero fazer uma breve explicação sobre a comunicação aérea. Em aviões mais modernos, como o Boeing 777, possui um terminal SATCOM, que se conecta a uma rede de satélites antes da decolagem. Neste caso, seria com a estação terrestre de Perth, na Austrália. Após o desaparecimento, a busca se estendeu por milhas e milhas, abrangendo o Estreito de Malacca, o Mar de Andaman e até o Golfo de Bengala. Os registros de SATCOM, que misteriosamente pararam de responder e depois se reconectaram, sugeriram que o avião poderia ter continuado voando por várias horas, talvez até o final do seu combustível e logo a sua queda. Durante aqueles momentos tensos, 2 chamadas via satélites foram feitas para o avião, mas ninguém atendeu, embora o sistema as tenha reconhecido. Além disso, o sistema de comunicação do avião respondeu automaticamente a 5 verificações de status. Quando a estação terrestre não recebia um sinal por mais de 1 hora, ele enviava um sinal para checar se o avião estava lá. E assim, os investigadores analisaram o tempo que esses sinais levaram para ir e voltar, e ajudou a apontar 7 lugares onde o avião poderia estar. Os dados mostraram que a última mensagem veio de algum lugar no sul do Oceano Índico. Então, as buscas se concentram nessa área, e como era a responsabilidade da Austrália, o governo de lá começou a liderar os esforços. Com o tempo, eles foram ajustando onde procurar, considerando como o oceano pode ter levado os destroços e aonde o avião poderia ter voado. O transponder do avião, que conta aos controladores onde o avião está, como está voando, parou de funcionar. Então, sem ele, o avião desaparece dos radares e fica muito mais difícil de encontrar. Logo, o Oceano Índico é enorme, e mesmo com muitos barcos e aviões procurando, o MH370 não foi encontrado. Algumas pessoas pensaram que talvez o avião tivesse caído tão forte que hidrofones no oceano poderiam ter ouvido, mas os sons que eles ouviram não batiam com aonde o avião deveria estar. Eles também procuraram sinais de emergência no mar, mas isso também não ajudou. A busca no fundo do mar durou anos e cobriu uma área gigante, mas acabou parando em 2017, depois que uma empresa chamada Ocean Infinity tentou procurar de novo, mas também não o encontrou. Em 2017, encontraram algumas partes de um avião na ilha de Reunion, incluindo uma peça chamada Flaperon, e foi confirmado que essa peça era do MH370. Isso fez com que começassem a procurar perto da costa sudoeste da África, e eles acharam mais pedaços que poderiam ser do avião perdido. E com os desaparecimentos, diversas teorias também apareceram, e aqui eu vou listar algumas com maior repercussão. A possibilidade de uma falha técnica no MH370 é algo que os investigadores pensaram muito. Mesmo que pareça que uma pane poderia fazer um avião sumir, os sistemas de hoje são tão bons que é raro todos pararem de funcionar de uma vez. E é estranho que demorou tanto para achar pedaços do avião, o que faz as pessoas se perguntarem como foi o acidente. As mudanças na rota do avião, como curvas que não estavam planejadas, podem mostrar que alguém mudou o caminho de propósito, ou que estavam respondendo a um problema grave. Se algo no avião tivesse quebrado, talvez os pilotos não pudessem mais controlar o avião, e ele teria voado sozinho até acabar o combustível e cair no mar. Isso bate com o caminho que o avião parece ter seguido e onde acharam os pedaços deles depois.
Se o ar dentro do avião tivesse acabado devagar, os pilotos poderiam ter desmaiado, e isso explicaria o porquê o avião continuou voando sem que ninguém tentasse pousar ou mandar um pedido de ajuda. Vamos imaginar que o avião fosse uma caixa de metal lá no céu. Quando o ar começa a faltar, fica difícil a respiração. Isso pode fazer com que as pessoas passem mal e até mesmo percam a consciência. Chama-se hipóxia. E se os pilotos passaram por essa situação, eles não iam conseguir pilotar, e o avião poderia continuar voando até cair, quando o combustível acabasse. É claro que durante o treinamento dos pilotos, existem máscaras de oxigênio específicas para quando começa a faltar o ar, eles poderem utilizar para fazer um pouso rápido. Mas às vezes, mesmo com todos os testes antes de voar, pode aparecer um problema que ninguém viu antes, e alguma coisa pode dar errado sem que ninguém perceba. O avião comercial MH370 carregava, além dos passageiros, uma carga que se tornou foco de atenção. A lista de carga, divulgada somente após 7 semanas, incluía itens que suscitaram dúvidas. Entre eles, 2 toneladas de mangostão, uma fruta tropical que não estava em temporada, e levantou uma questão: caso não fosse o mangostão, o que estaria nessas caixas? A demora na divulgação e as inconsistências na lista causaram desconfiança entre as famílias dos passageiros, que questionavam a falta de clareza nas informações. Além disso, a lista mencionava baterias de lítio, conhecidas por serem usadas em dispositivos eletrônicos. No entanto, devido a incidentes anteriores que resultaram em acidentes fatais, essas baterias foram proibidas em voos comerciais. Uma explosão de bateria de lítio poderia desencadear uma reação em cadeia perigosa, especialmente a uma altitude de 11.000 metros, onde qualquer problema relacionado ao oxigênio é amplificado. Mesmo que não resultasse em uma explosão das grandes proporções, qualquer comprometimento no suprimento de oxigênio poderia ter consequências graves para a tripulação e passageiros. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, medidas rigorosas de segurança foram implementadas em aeroportos ao redor do mundo. No entanto, o Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, 2 jovens chamaram a atenção ao embarcar com passaportes italiano e australiano. Durante as investigações, descobriu-se que esses eram passaportes roubados, o que imediatamente levantou suspeitas sobre as intenções dos passageiros e como conseguiram passar pelo controle de segurança. Com o avanço das investigações, veio à tona que os 2 jovens eram iranianos e estavam em busca de asilo político, tentando chegar à Alemanha. Apesar das circunstâncias suspeitas dos documentos, nada em suas histórias pessoais ou investigações adicionais indicou qualquer treinamento em aeronáutica ou interesse em atividades relacionadas à aviação. Essa descoberta afastou a possibilidade de que estivessem envolvidos no desaparecimento do MH370. Após o misterioso sumiço do voo MH370, todos os olhares se voltaram para o piloto Zaharie Hamad Shah e o seu jovem copiloto, Farig Amitu Hamid. A vida de ambos, bem como as suas ações antes do voo, passaram por uma lupa. Farig estava aos 27 anos e era visto como alguém que jamais faria mal a outra pessoa. Embora fosse sua estreia no Boeing 777, sem um instrutor ao seu lado, ele estava devidamente treinado, o que o tornava meio improvável a intenção de desviar o avião. Já Zaharie, com 53 anos e mais de 18.000 horas de voo, não apresentava sinais de crise financeira ou mudanças de comportamento que pudessem indicar um desejo de acabar com a própria vida. Curiosamente, uma semana após o desaparecimento, a polícia encontrou um simulador de voo em sua casa, montado por ele mesmo e frequentemente mencionado nas redes sociais. As rotas gravadas no simulador, passando pelo Oceano Índico e pela ilha de Penang, onde Zaharie nasceu, intrigaram os investigadores, mas não eram evidências concretas. A ideia de voar por 7 horas para cometer um suicídio não se encaixava nos padrões conhecidos. Nos dias seguintes após o sumiço do voo, vieram à tona mensagens enviadas de Zaharie nas redes sociais para modelos gêmeas,
com quase 100 tentativas de contato com teor sugestivo. Uma das irmãs, ao depor, disse que não dava atenção às mensagens, considerando-o apenas um seguidor, já que não o conhecia pessoalmente. Essa interação, por mais que levantasse questões, também não foi ligada diretamente ao desaparecimento do avião. Mesmo algumas pessoas ainda acreditando que os pilotos eram culpados, ainda poderia ter a possibilidade de o avião estar sendo guiado por mãos muito bem treinadas. Se tivesse cruzado a fronteira entre a Tailândia e a Malásia, passaria por 4 aeroportos importantes. Em caso de emergência, eles teriam pousado ou enviado mensagens de rádio, tentando aterrissar de alguma forma. Mas o avião seguia um caminho complicado, que só um piloto com experiência conseguiria fazer. Uma semana depois que o avião sumiu, descobriram que ele já estava voando fazia horas no dia 8 de março de 2014. Um satélite da empresa Inmarsat ajudou a descobrir isso, e eles usaram um sistema chamado ACARS, que é como uma caixinha que recebe informações dos motores do avião e manda para um satélite. Esse sistema, mesmo sem ter mais nada para mandar, ele continua enviando um sinal para o satélite a cada hora, como se estivesse dizendo: estou aqui, não tenho nada para contar, mas eu estou aqui. A Inmarsat usou esses sinais para desenhar uma linha imaginária de norte a sul, mostrando onde um avião poderia ter passado. Essa linha ia do Cazaquistão, lá em cima do mapa, até a costa de Perth, na Austrália, lá embaixo, no Oceano Índico. O avião não poderia ter ido para o norte, porque os radares teriam visto. Então a única opção foi para o sul, pois a 1h38 da manhã o avião estava indo para o sul, já que nessa região a área seria gigante para pesquisar. O lugar onde eles achavam que o avião poderia estar tinha muitas tempestades, ventos fortes e o mar é muito agitado. Seria como procurar uma agulha num monte de palha. Por fim, as autoridades disseram que o voo MH370 teve o seu fim trágico no meio do Oceano Índico, a oeste de Perth, na Austrália. E aqui eu finalizo as teorias, cheia de mistério e perguntas sem respostas. Para as famílias dos passageiros do voo MH370, a dor é uma sombra constante. Eles enfrentam um mar de incertezas, onde cada nova informação parece apenas aumentar a tormenta de sentimentos. A esperança de entender o que aconteceu se mistura com a frustração e a tristeza. Com certeza irão continuar pela busca da verdade, e este será um caminho longo e árduo. As famílias merecem respostas, merecem saber o que aconteceu com aqueles que tanto amavam. E a história do MH370 não é apenas sobre um avião que desapareceu, é sobre pessoas e as marcas que deixam em nossas vidas, mesmo quando estão longe. É um lembrete de que, em meio a tanta tecnologia avançada, o que mais importa são os laços dos humanos que nos conectam. E é com humildade e respeito que honra a memória daqueles que estavam a bordo do MH370, mantendo viva a esperança de que a verdade seja descoberta. Agradeço a companhia caso tenham ficado até o final do vídeo, e não se esqueça de se inscrever e ativarem o sininho, para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Obrigada e até uma próxima aventura!